Eu não quero mais viver sozinha. Eu ouvi essa frase de uma moça quando ela estava desesperada porque ela não tinha amizades. Ela não tinha amigos, ela não tinha família e ela estava cansada de viver sozinha. Hoje tem uma geração que está acostumada a viver num quarto, na rede social, no computador, em jogos online e pessoas que não convivem mais, que não se relacionam mais, que não deixam mais a vida das outras pessoas afiarem a sua vida, né? E talvez isso possa ser algo que você tem vivido, você conheça alguém que tem vivido, mas esse fenômeno de viver solitário não é um fenômeno natural, não é algo que Deus criou e que Deus deseja. Deus nos criou para vivermos junto com outras pessoas, né? Eu ouvi uma expressão esses dias que me chamou muita atenção e ela diz respeito, na expressão que eu ouvi, diz respeito à igreja, né? Às vezes nós ouvimos as pessoas falarem, não, eu não vou para a igreja, eu sou religioso, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas eu não gosto de igreja. E aí, a expressão que eu ouvi é mais ou menos assim, você tem diferença entre você ser um tijolo na frente de uma obra, empilhado, e você ser um tijolo numa parede de uma casa ou de um templo. Porque o tijolo empilhado na frente da obra é só um tijolo empilhado na frente de uma obra. Mas um tijolo na parede de uma casa ou na parede de um templo, ela é aquele templo e ela é aquela casa. Então, às vezes, nós nos isolamos e nós queremos gerar uma autoproteção porque nós não queremos nos magoar, nós não queremos nos ferir, nós já fomos feridos, nós já fomos magoados e nós não queremos isso. Eu quero viver o meu propósito plenamente, eu quero viver o sonho e o anseio que Deus colocou no meu coração plenamente. E as pessoas têm me atrapalhado nesse processo, né? Talvez você já teve um pensamento parecido com isso. Mas eu preciso te dizer que isso não vai acontecer. Você não vai conseguir ser plenamente eficaz no propósito da sua existência isoladamente. Você não vai conseguir viver de maneira isolada das outras pessoas simplesmente porque o nosso propósito da existência do ser humano é o outro, é o próximo. Então, quando a gente pensa, eu vou viver isolado, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas eu não quero me envolver com ninguém, eu não quero me envolver com a igreja, eu não quero me envolver em lugar nenhum, você está indo na contramão daquilo que você realmente deseja, que é viver o seu chamado, o seu propósito, e é entender plenamente a sua vocação e da sua existência. Então, às vezes, nós pensamos que nós fomos chamados para algumas coisas em determinado momento da vida. Só que eu preciso te dizer que Jeremias, no capítulo 1, o profeta diz que antes que nós fôssemos formados no ventre, o Senhor já nos conhecia. Muitas vezes nós temos a expectativa de que esse entendimento do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas vai surgir. Surgiu aos 30 anos. Não, surgiu aos 40 anos. Não, ele sempre esteve com você. Você foi gerado para um propósito, né? O propósito já estava lá antes de você. Nos relacionarmos com as pessoas, nos envolvermos com as pessoas, sermos feridos pelas pessoas, faz parte desse processo. Porque nesse processo nós vamos trabalhando aquilo que Deus deseja para nós, nós vamos evoluindo como cristãos, nós vamos nos aproximando de Deus e aí nesse processo então nós vamos amadurecendo quem nós viemos e existimos para ser. Talvez você está nesse lugar hoje de olhar para a sua volta, para os seus relacionamentos e pensar assim, nossa, não tem ninguém aqui com quem eu queira me relacionar. Não tem ninguém aqui com quem eu tenha prazer em me relacionar. Essas pessoas me machucam, elas me ferem. Mas sabe de uma coisa? É nesse processo que você vai encontrar o abraço de Deus, é nesse processo que você vai encontrar a palavra de Deus, é nesse processo que você vai encontrar o encorajamento de Deus. Você pensa que Jesus estava nesse lugar? Jesus passando nos seus momentos mais
aflitos antes da cruz. Ele procurou a ajuda das pessoas e eram as pessoas mais próximas dele, daqueles discípulos que estavam ali para ampará-lo, para ajudá-lo, e ele não encontrou apoio. Ele, nesse processo que ele mais precisava, ele encontrou solidão. Mas nesse lugar de solitude, sozinho, no alto de uma montanha, ele se ajoelhou e ele encontrou a presença de Jesus, de Deus, naquele lugar. Então Jesus encontrou no Pai a presença que transformou aquele lugar solitário, aonde ele não teve apoio, mas ele foi o apoio que os outros precisavam. Ele foi a resposta que os outros precisavam. Então, eu quero te desafiar nesse vídeo a olhar para essas pessoas que talvez não sejam as mais adequadas, né? Não sejam as que você escolheria para andar, não seriam as pessoas que você escolheria para se relacionar, mas enxergar nelas a necessidade que elas têm e ampará-las, ajudá-las, suportá-las, carregá-las, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para atingir o próximo e amparar o próximo nas suas dores, nas suas dificuldades. Eu sei que o que eu estou falando não é fácil. Eu sei que o que eu estou te pedindo, te desafiando, é um lugar difícil, servir muitas vezes pessoas que não querem ser servidas, né? Com nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa habilidade. Mas é nesse lugar que nós precisamos. Então, eu quero te convidar a se examinar. Olha para dentro de você e dentro daquilo que você tem identificado como dor, começa a olhar para esse lugar hoje como uma oportunidade de servir a outros nesse lugar de dor, de sofrimento que você tem se encontrado. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar restauração, você vai encontrar alegria, você vai encontrar plenitude, porque o Senhor tem prazer em ver os nossos dons, nossos talentos servindo aos outros. Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a enviar para as pessoas mais próximas que você tem. E quero te convidar a continuar assistindo os nossos próximos vídeos e vai ser um prazer, uma honra para mim te encontrar no próximo vídeo, tá bom? Até mais, Deus abençoe.